nas vidas, neste lugar, em nome de Jesus. De modo que cremos e chamamos a existência uma atmosfera de milagres, de transformação, de entendimento, absorção da Tua palavra, Senhor, que é Espírito e vida. Muito obrigado, Espírito Santo, fica à vontade. Respeitamos, reconhecemos, honramos e nos movemos no Senhor, nesse ministério maravilhoso do Senhor, nesses últimos dias. Muito obrigado por mais essa oportunidade e a unção. E quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Senta no seu lugar, pega a sua Bíblia, se você tem, ou ligue ela e diga comigo assim: eu sou o que esta palavra diz que eu sou. Eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Eu posso o que essa palavra diz que eu posso, e eu vou fazer em Cristo Jesus o que ela diz que eu devo fazer. Eu já me vejo no centro da perfeita vontade de Deus para a minha vida pessoal, frutificando para o reino de Deus, com tudo aquilo que Ele reservou, preparou especialmente para mim, em nome de Jesus. Amém. Você se vê assim? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é importante entender que muitas vidas foram realmente dizimadas para que essa palavra existisse. Pode baixar um pouquinho, está muito alto aqui o retorno. Muitas vidas, para isso existir, está na nossa mão. Muito sangue foi derramado, mas nenhum deles sem propósito. Amém? Eu acho que é aqui, né? Um pouquinho aqui. Aí está alto também. Dá uma baixadinha aí um pouquinho. Amém, gente? Então, a mesma palavra que os discípulos estavam lá trabalhando, e depois do ministério de Jesus, ainda está muito alto, está embolando um pouquinho. Pode dar uma baixadinha aí, acho que melhorou. Tá bom ouvir aí? Tá bom aí? Para vocês tá bom? Ok? Ei, som, 2 testes. É aqui, eu vou aqui. Tá bom. Amém? Então essa mesma palavra foi que veio no decurso dos anos, das gerações e dos milênios, para chegar até nós. Essa mesma palavra transformou a vida de milhares de pessoas que hoje eles estão na galeria dos heróis da fé. Eles ouviram a mesma coisa que você está ouvindo hoje. Estão aguardando o dia do Senhor, como cada um de nós. Pessoas fizeram coisas incontáveis, fizeram coisas que talvez a gente nunca vai ouvir. Só quando chegar lá que vamos ouvir o que é que eles fizeram. Eles derramaram as suas vidas. A Bíblia fala que alguns escaparam do fio da espada, alguns foram cerrados pelo meio, para que esse evangelho, essa palavra existisse. E hoje está nas nossas mãos como a última etapa da carreira, porque eu creio que somos a geração do arrebatamento, devido a tantas coisas que têm sido dita pelas mensagens proféticas. É bem provável que essa geração seja a última geração e vamos viver o último mover e avivamento do Espírito Santo agora, nesse tempo, nessa época. Por isso é importante o grande despertar da igreja, levantar o coração e apresentar a Deus a nossa mente, o nosso espírito, como a Bíblia fala, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. Nós temos que racionalizar, espiritualizar também a palavra de Deus, deixar isso bem claro por dentro do nosso coração, para o que Deus pretende e vai fazer nesses últimos dias, através de cada um de nós, que temos essa grande responsabilidade para com o mundo. A Bíblia diz que a criação geme, esperando
a manifestação dos filhos de Deus. Infelizmente, na maioria, os filhos de Deus estão só se preocupando, estão enroscados com os afazeres diários e as coisas pessoais para resolver. E de repente, quando você olha, não tem mais tempo para nada, só de dormir. Alguns não estão nem orando, não estão buscando a palavra, não estão se enchendo do Espírito, estão perdendo o que está acontecendo no cenário espiritual de Deus, porque é um grande cenário aberto, um grande cenário espiritual, com coisas acontecendo dioturnamente, e somente em espírito você consegue ver e enxergar e possuir coisas que não se vê pelos olhos naturais, só se vê pelos olhos espirituais. E a igreja precisa urgentemente acordar. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, nem por aqui que eu queria começar, mas vamos em frente. Efésios 5 diz: a partir do versículo 8: porque outrora nós éramos trevas, porém agora somos luz do Senhor. E ele diz: andai como filhos da luz. Não se coloca a luz debaixo de uma mesa, mas normalmente a luz se bota no teto, para que as pessoas vejam. Onde tem luz, ela é notada. E a Bíblia diz que nós somos luz, ou luzeiros nesse mundo, filhos da luz, e temos que comportar-nos como luz. O que é que a luz faz? Luz, ela ilumina, ela mostra caminho, ela mostra veredas onde pessoas podem andar. E nós somos essas luzes, para mostrar para pessoas, para o mundo, como eles devem chegar e podem chegar até Jesus, até Deus. Nós somos essa luz. Estão comigo? E às vezes nós estamos iluminando, é como se tivesse alguma coisa e o seu foco está dando para o chão. As pessoas não conseguem te ver, ou alguns estão totalmente cobertos com tantas coisas. Os cuidados desse mundo, as fascinações das riquezas, os deleites, a insatisfação, a preocupação, a ansiedade, raiz de amargura, pecado. Estou a olhar aqui um pacote enorme, e isso cobre o que deveria estar descoberto. Por isso que Paulo está chamando a atenção: ei, vocês eram trevas, agora vocês são luz. Não deve a luz andar como trevas. O que é trevas? É ter a vida completamente obscurecida, sem esperança, como se não existisse Deus na sua vida, como se não existisse o Espírito Santo, como se não existisse a palavra, como se não existisse solução para as coisas. Não existe nada nessa terra que não tenha uma solução. Qualquer coisa tem solução. E sabe, o diabo ele passa tanta coisa na sua frente, na nossa frente, para tirar a nossa atenção. E hoje à noite Deus quer desbloquear a sua mente, para que você comece a focar naquilo que realmente deve ser focado. Vocês estão comigo? Amém. E temos que buscar o Senhor e conhecer o que a palavra diz, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. Então, quando eu estou em comunhão com Deus e conheço a palavra, eu vou seguir caminhando em obediência ao que a palavra de Deus diz. Estão comigo? A obediência é uma coisa que ela, na vida de algumas pessoas, é mais demorado do que outras, porque existe um tipo de resistência na vida de algumas pessoas para obedecer
o que a Bíblia diz. Não é que a gente não sabe, é simplesmente a indisposição de obedecer. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Ele não aprendeu a aprender. A Bíblia não fala que ele aprendeu a aprender, porque ele já sabia. Ele aprendeu a obedecer o que ele sabia. E nós precisamos aprender a obedecer o que nós sabemos. Você precisa começar a fazer o que você já sabe. Obedecer o que você já sabe. Para que você possa ser um amante da justiça, um amante da palavra, um amante de Deus, um amante das vidas, um amante de pessoas, um amante do Evangelho, um amante do Espírito Santo. Estão comigo? Ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Esse é o fruto da luz. Ele é cheio de bondade, ele é cheio de justiça e ele é cheio de verdade. Se não existir bondade, não é luz. O que você faz se não existir bondade, não é luz. Se não existir justiça, não é luz. Pelo menos a de Deus, não. Se não existir verdade, não é luz, porque esse é o fruto da luz. É cheio. A Bíblia fala que ele é cheio, ou consiste em toda bondade, ou seja, toda a plenitude da bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Ou seja, o fruto da luz, ele prova o tempo todo o que agrada o coração do Pai. Ou seja, as coisas que eu vou fazer em direção à obediência daquilo que Deus está me mandando fazer. Estão comigo? E a Bíblia diz: olha, e não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, que às vezes nós nos tornamos cúmplices. A pessoa chega e começa a lhe envolver em um assunto, em uma situação, e de repente você, sem, talvez nem falou nada, mas só porque você estava envolvido lá, o seu nome foi citado, e você se torna cúmplice em uma situação das trevas, em algo que você nem planejou para a sua vida. Está cheio de armadilhas, e nós precisamos estar cheios do Espírito para não cair em nenhuma delas. A Bíblia chama isso de laço do passarinheiro, peste perniciosa, dardos inflamados do maligno. São coisas existentes no reino espiritual, e precisamos estar tão espiritual a ponto de enxergar as obras infrutíferas das trevas. Isso quer dizer, ela não vai a lugar nenhum. Infrutífero quer dizer, não vai a lugar nenhum, a não ser para cada vez mais dentro do buraco, ficar mais escuro ainda, ficar pior ainda. É isso que ele está dizendo. As trevas e quem se enrola com ela. Então você não precisa dizer sim para todo mundo em uma coisa que você sabe que não cabe o nome de Jesus. Eu vou fazer uma coisa que peraí, vamos ver aqui, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Deus vai ser glorificado nesse negócio? Estão comigo? Mas todas as coisas, ele diz no versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só dizer, o só referir é vergonha. A gente tem vergonha até de dizer o que as pessoas fazem em oculto. Nós não podemos participar dessas coisas. Estão comigo? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então eu, como luz, tenho que reprovar as obras das trevas, não aprová-las. Como luz, eu tenho que dizer não às obras das trevas, e sim às coisas de Deus. Porque tudo o que se manifesta é luz. Então, a luz manifesta todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Pelo que diz, era esse ponto que eu queria dizer: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te iluminará. A única forma de você receber a iluminação de Cristo é despertando ou saindo fora do meio dos mortos. Porque lá nos mortos, que são as pessoas que não nasceram de novo ainda, nós só podemos ir fazer uma coisa: levar o evangelho da salvação. Estão comigo? É claro que eu trabalho com pessoas. Você pode trabalhar numa empresa que está cheia de ímpios. Eu não estou falando isso. Estou falando daquela coisa de você estar associado, participando, indo para as casas, nos momentos dos banquetes, que eles estão se banqueteando, no pecado, nas orgias, nas coisas que eles estão fazendo. Isso não é o lugar que crente deve estar. Estão comigo? Porque somos luz, irmãos. Versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias, eles não são bons. Amém? São maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, sem entendimento, sem sabedoria, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra encher no original é continuamente estar cheio do Espírito Santo. Dioturnamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, você está cheio do Espírito Santo. Eu não conheço outra forma de ficar cheio do Espírito Santo senão por meio de oração, comunhão com a palavra, oração em outras línguas, está lendo e recebendo o poder da palavra no coração. Vocês estão comigo? Não existe outra forma de você estar cheio do Espírito Santo. Não é olhando para o natural, se preocupando com as contas, se preocupando com as coisas. Muito embora nós não devemos negligenciar o que está sob as nossas responsabilidades, mas até isso se resolve também com oração. O homem de Deus é diferente do mundo. Você já tem que entender que você é diferente. Você não vai agradar aos pecadores, no sentido, porque eles vão querer te levar para uma vereda que é contrária àquilo que nós acreditamos. Você não vai agradar, porque nós temos uma forma de pensar. Nossas regras são diferentes desse mundo. Nós vivemos num conjunto de regras que não é desse mundo, não, nem somos desse mundo. O próprio Jesus foi que disse isso. Estamos aqui, não viemos para ficar. É uma passagem. Quando Jesus orou, ele disse: Senhor, eu não oro para os que tirem eles do mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eu oro para que os livre do mal. Sabe, aquela oração está valendo desde que você acredite nessa oração, para estar livre de todo o mal que tenta, de alguma forma, como a Bíblia diz, o diabo anda em derredor buscando uma oportunidade. Ele não parou de fazer isso ainda, para tragar, para destruir uma vida. E só precisa uma brecha para a sua vida começar a ter complicações. Mas você cheio do Espírito Santo é a única coisa que você precisa para viver uma vida de alegria, de bênção, de paz, de crescimento, de prosperidade, de glórias diárias, onde o poder de Deus pode te colocar nos lugares mais altos, porque esse é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Vocês estão comigo? Então ele fala para não nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas encher do Espírito. Como é que eu encho do Espírito? Falando. Você não pode se encher do Espírito calado. A forma de se encher do Espírito é falando. Falando o quê? Falando salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, orando em outras línguas, ou cantando em outras línguas, nós podemos dizer assim. Então você fala e começa a se encher do Espírito. Isso é uma rotina, irmãos.
Eu creio que todos nós temos uma rotina, mas essa deve ser a nossa principal. Você não tem o direito de dizer que não teve tempo. Você não pode ter esse direito. Você não deve dar esse direito para você. Corte da sua vida. Não faça isso com você, porque vai afundar. Você já prestou atenção quando você está fraco? Quando o pecado começa a passar na sua frente, lhe atrai, é a sua fraqueza. E o diabo procura exatamente essa área, essa hora, para te derrubar. E olha, quando cai, irmãos, Deus te perdoa logo, mas na mente dos irmãos, rapaz, é cruel, demora para sair. Talvez nem saia em algumas coisas, em algumas situações. Não vai nessa não. Não entra nessa vereda maligna, porque você vai ter problemas e vai ter problemas sérios. Você está comigo ainda? Deus nos deu uma palavra, e nós precisamos estar preparados para esse tempo, porque estamos vivendo os últimos dias, de fato. Na verdade, estamos vivendo os últimos dos últimos, porque os últimos dias começou no dia de Pentecostes. Já passou mais de 2.000 anos, então agora estamos nos últimos dos últimos dias, ou seja, bem no final de todas as coisas. E você pode olhar para você mesmo e perguntar: Senhor, você está satisfeito com a minha vida? Está satisfeito com o que eu fiz até aqui? Não estou querendo trazer condenação para você não, é apenas uma reflexão. Porque quando nós chegarmos no dia de prestação de contas, e vamos chegar lá, porque todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para prestar conta do que fizemos por meio do nosso corpo, ou bem ou mal, está escrito na palavra de Deus, todos, sem exceção. Você não pode chegar lá simplesmente dizer assim: Senhor, eu não tive tempo, eu estava fazendo uma coisa. Não existe isso, porque quem é o dono do tempo é Ele. Ele te deu tempo para você administrar. Você não é o dono do tempo. Você já prestou atenção? Era tão bom se eu fosse dono do tempo. Eu ia pegar e voltar uns 4, 5 anos para trás aqui, ou mais um pouco. Eu sou o dono, né? Eu dava uma ajeitadazinha aqui, voltava uns 5 anos. Mas não é assim. O que foi, foi. Não tem como voltar. O tempo é cruel. Já era. Se você olhar para trás, o que você não fez, não fez, e ponto. Mas você pode olhar para frente e dizer: eu vou fazer coisas diferentes. Você já pensou sobre alguém que você pode ganhar para Jesus, e essa pessoa simplesmente receber a salvação? Você não tem ideia do que é isso não. Sabe o que é a pessoa não ir para o inferno? Você simplesmente ser aquela pessoa que vai entrar no caminho daquela vida e cortar o poder do diabo, anular o poder do diabo que está levando ela para o inferno, aquela pessoa ir para o céu e receber todas as bênçãos de Deus, que não se compra com o dinheiro desse mundo. Você já pensou sobre isso? Que alegria essa pessoa, talvez ela não vai entender hoje, mas irmãos, quando ela chegar lá, que vê, ela vai olhar para você, talvez ela vai te agarrar lá, não sei como vai ser, mas vai estar muito, eu estou falando muito satisfeito. E nós queremos acordar a igreja para essa área, porque Deus nos deu uma palavra para evangelizar o mundo. Estão comigo? Deus nos deu uma palavra para ganhar o mundo para Jesus. E Ele tem falado sobre essas coisas o tempo todo. Eu quero despertar algumas coisas. Esse mês é um mês onde nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Esse é um mês onde nós comemoramos o Dia Internacional de Missões do Verbo da Vida. Vai ser comemorado dia 25. Mas eu quero pegar a sua atenção para algumas coisas que nós vamos começar a dizer hoje. Nós temos a ceia e eu tenho tempo. Mas vamos lá. A primeira pergunta é:
Você tem a mesma visão de Deus de evangelizar o mundo? Por que Deus enviou Jesus? Eu aprendi uma coisa muito cedo. No mínimo, eu tenho que ter a mesma visão que Jesus teve quando estava lá. Ele olhou todo o mundo, porque ele não morreu por meia dúzia, ele morreu pelo mundo todo. Ele estava dizendo: vale a pena eu fazer isso, porque eu vou confiar a minha igreja e buscar essas pessoas, vou pagar o preço. E ele confiou para nós fazer essa tarefa, essa atividade. E Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte: Deus nos deu poder e uma visão para evangelizar. Ele disse: mas recebereis poder. Essa palavra poder no original quer dizer dunamis. É uma das palavras que fala sobre o poder. E literalmente é um poder que ela jorra de dentro de alguém único e exclusivamente que nasceu de novo. É algo que cresce dentro de nós, porque essa palavra dunamis quer dizer poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. E nós temos a natureza de Cristo, a mesma natureza do Pai. Então, pela nossa virtude, esse poder está aí, e ele precisa ser externado. Essa palavra dunamis quer dizer capacidade para fazer milagres. Isso quer dizer, se faz milagres, faz curas, faz tudo o que aconteceu. Milagre, o que é um milagre? Milagre é alguém não ter uma perna e você chegar lá e puxar aquela perna e nascer. Ela não tem um coração, você olha o coração ruim, nasce um coração bom. É aquela pessoa não tem um rim, você bota lá os 2 rins novos. Não tem os olhos e de repente os olhos estão lá. Então isso é um milagre, é uma coisa que não existe, não é normal. Cura, câncer é cura, qualquer outra coisa é uma cura sobrenatural. Mas ele fala que essa palavra nos dá a capacidade de fazer milagres. Ressuscitar um morto é um milagre. O cara morreu, a mulher morreu. Estão comigo, gente? Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então essa unção, essa capacidade que Deus nos dá é para ser testemunha. Essa palavra testemunha literalmente é a mesma palavra que foi usada no tabernáculo da aliança, na arca da aliança, quando estava lá representando a glória de Deus nos dias de Moisés. Então aquilo chamava a arca da aliança, ou a arca do testemunho. E essa palavra testemunho não é apenas dizer alguma coisa, é evidenciar alguma coisa. Não é apenas falar, é fazer coisas. Se você não sabe, nas suas mãos flui o poder de Deus. Na sua boca, quando você está falando, flui o poder de Deus. Tem pessoas que precisam você impor as mãos e ela vai ficar gratificada para sempre por aquilo que você possa fazer pela vida dela. Vocês estão aqui? E ele fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está falando que é uma visão completa. Começa onde você está e vai se espalhando até o resto do mundo. Vocês estão comigo? Deus tem nos dado uma palavra para evangelizar, para crescer, para trazer esse mundo hostil para as pessoas que estão vivendo nele, na verdade, o evangelho da salvação. Começando onde nós estamos. Onde é que nós estamos? Em Boa Viagem. E vamos se espalhar. Deus está chamando cada um de nós que estamos aqui. E esse poder é algo que vai te impulsionar.
Você não vai fazer na sua força, mas é no poder de Deus. Quando você começar a falar, coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a falar, milagres vão começar a acontecer. Curas vão começar a acontecer. Transformações. Pessoas vão receber Jesus. Só comigo. Vocês têm recebido muita palavra nessa igreja. É bem verdade que nós precisamos tratar a nossa vida primeiro, mas isso não quer dizer que nós não podemos evangelizar, ganhar vidas para Cristo. Eu comecei a fazer, nos meus primeiros meses de convertido, já comecei a ganhar vidas para Cristo, quando eu comecei a ouvir essa palavra. A Bíblia fala que fomos comissionados para uma grande obra divina, não é desse mundo. Você foi chamado para trabalhar para um reino, o reino de Deus. Ele mesmo disse, Mateus 28, 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é maravilhoso, porque não existe nada mais que nós não possamos fazer, porque temos autoridade no céu e na terra. Se Jesus tem, eu tenho também. Estão comigo? Ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, 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 batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tinha ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pensa que Jesus não está vendo sua vida, não? Ele disse que estava conosco todos os dias. Como é que ele está conosco todos os dias? Como é que ele está conosco todos os dias? Me diga como é que ele está. Ele está conosco todos os dias através do Espírito Santo. Todos os dias Ele está vendo os nossos passos. Apocalipse tem sete cartas que falam sobre as igrejas. 5 delas falam: eu conheço as tuas obras. Ele conhece os teus defeitos, conhece o que você está fazendo e sabe o que você não está fazendo. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, já cometeu o pecado. Você nem precisa se mexer muito. Você parado, sem fazer o que Deus mandou, já está pecando. Não precisa adulterar, não. Só quieto. Porque não tem gente que diz: não, eu vou ficar quieto. Pronto. Esse pecadorzão aí, quietão. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, já cometeu o pecado. Tem que arrepender. Eu creio que hoje é noite de arrependimento para a vida de algumas pessoas, porque o povo está gritando aí fora, esperando você se levantar. Estão comigo? E ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Eu tenho que ir. Essa palavra quer dizer: enquanto eu estiver andando, por onde eu passar, eu devo estar pregando a palavra. Amém? Eu falei hoje pela manhã com algumas pessoas, eu quero comunicar com vocês também. Eu creio que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, para que você possa ganhá-las para Cristo. E quando você ganha para Cristo, você é um pai espiritual para aquela pessoa, ou mãe espiritual. O que significa isso? Você tem que fazer com que aquela pessoa ela esteja discipulada na igreja, e se brincar no rema, e acompanhar, porque ela vai te agradecer pro resto da vida. Não é só ganhar para Cristo. Imagina aí uma mãe, né, que normalmente as mulheres têm menino, né, o homem não tem, né, pelo menos aqui no nosso mundo. Ok. Nasceu um menino, aí ela diz assim: pronto, meu filho, você nasceu agora, te vira, sai do seu quarto, fica aí, fica à vontade, eu vou resolver minha vida. Imagina aí, o menino lá,
Tem sentido isso? A mesma coisa é quando alguém der uma pessoa para Jesus e diz assim: Jesus toma conta. Ele vai dizer: ei, é você que tem que tomar. Eu comissionei você para discipular. Vou ler de novo, talvez você não viu essa parte. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Você tem que ensinar, ou pelo menos trazer para que alguém ensine, e vigiar para ver se a pessoa está lá. Esse é o maior de todos os investimentos que você pode fazer na vida de alguém, acompanhando essa pessoa até que ela se firme, até que ela deixe as manias e pecados e coisas desse mundo. Eis que estou convosco até a consumação do século. Significa o seguinte: que Ele vai estar lá na hora que você estiver falando, Ele vai estar lá na hora que você estiver colocando as mãos, Ele vai estar lá quando aquela pessoa contar uma história tão diferente, uma coisa assim escabrosa, como diz, que você nunca viu, algo que, meu Deus, nem sabia que existia na terra, e de repente veio uma inspiração, você dá uma palavra livre àquela pessoa, porque Ele está lá. Ele vai colocar a palavra lá na tua boca. Estão comigo? A Bíblia fala em Romanos capítulo 10. Abra lá, por favor. Versículo 13. Diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra invocar, a melhor tradução seria: todo aquele que tomar para si. Essa seria a melhor tradução. Não é uma boa palavra essa invocar. O ideal aqui é tomar para si. Tomar para si o quê? O que alguém está dizendo. Olha o próximo versículo: como invocarão aquele em que não creram? Para a pessoa crer, alguém está pregando. Concorda comigo? Os irmãos estão aqui, gente? Você está aqui mesmo? Está mesmo aqui? Como é que alguém vai invocar se ele não tem de que crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que a pessoa vai crer em nada? Alguém tem que pregar, ele está dizendo. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que o pecador vai ouvir a palavra e receber se alguém não está dizendo? Porque a igreja moderna é uma igreja meio diferente. Elas vêm para o culto e voltam para casa e diz: fui para a minha igreja, não faz nada no dia a dia, vai resolver suas coisas, vem consumir, como alguém que entra no shopping, pega uma coisa que você quer e vai para casa. Já peguei o que eu queria, agora vou embora, não tem mais nada a ver com isso. Pastor que se vire aí, povo que toma as suas posições, eu vou trabalhar, eu vou ganhar o meu. Vai nessa, um dia vai prestar contas. Estão comigo ou já foi para casa? Não fica aí, eu não terminei não, fica aí no seu banco, não vá não, nem no seu pensamento. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão lindos, quão formosos, quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas de Jesus. Quão formosos! Olha, é a coisa mais linda. É os pés, é alguém que vai anunciando a paz, as boas novas de Jesus para o mundo. Estão comigo? O versículo 11 diz o seguinte: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Essa palavra confundido quer dizer envergonhado, desonrado ou humilhado. Então as pessoas precisam sair da humilhação, da vergonha, do medo.
Quando nós recebemos Jesus, nós nos encorajamos e temos alguém para buscar, temos uma fonte agora, que nós sabemos que, por pior que seja o quadro, Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo e da nossa própria vida, pode resolver, seja lá o que for. E o mundo, quando acaba as coisas para ele, o máximo que ele pode fazer é: acabou minha vida. Já viu pessoas que saíram do emprego, tem alguns que vão beber até morrer porque foi despedido. Outros podem morrer porque a esposa abandonou, ou porque os filhos foi para droga, eles estão lá sem saber o que fazer. Mas nós temos a solução. E não pode ficar só na sua casa, tem que se espalhar. Há duas verdades de Deus que são as bases do trabalho para Cristo. Está em 1 Timóteo capítulo 2, abra lá. Diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu tenho que testemunhar isso. Então ele diz primeiro o seguinte: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. O que é bom e aceitável? Ele deseja que todos os homens sejam salvos, primeira coisa. E a segunda coisa, não menos importante, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos aqui uma boa palavra, temos o rema, que a pessoa pode entrar e conhecer a palavra ainda mais, como eu fiz, e por causa do rema eu estou aqui ministrando para vocês, porque eu aprendi a palavra lá cedo. E ele diz: só tem um Deus de Salvador e mediador entre Deus e os homens. As pessoas estão batendo cabeça aí: como é isso? Ele diz: só tem um, não tem 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos, um Deus e mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo, o homem, ponto final. Tem que dizer isso, tem que divulgar isso. As pessoas precisam saber disso. O qual a si mesmo, quem foi ele que morreu, não foi nem o outro, não. Eu fui no hospital visitar uma pessoa e tinha lá um santuário. Mas, meu amigo, eu nunca vi tanto santo naquele lugar. Parece que cada pessoa que chegou naquele lugar botou um santo lá. Eu digo que só falta um. Sabe por que falta? Porque não cabe aí. Estão comigo? Deus não cabe ali, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu o seu tabernáculo, e esse tabernáculo somos nós. Ele já habita em nós, não precisa de um templo. Simplesmente ele tem que se expressar através da minha vida, das suas mãos, da sua boca, dos seus pés, daquilo que você está fazendo. Temos que expressar essa grandeza de Deus e trazer as pessoas, porque não adianta você ganhar a pessoa lá fora, ela morrer lá fora. Traz para a igreja. E se for um lugar muito distante, entrega para um pastor, entrega para alguém que possa tomar conta, senão o seu trabalho foi inútil. O cara ganhou para Jesus, aí ele volta no outro dia, os amigos chegam, o diabo muito inteligente, né? Porque o diabo é sagaz, já arruma uma coisa e leva ele de volta. Trabalho inútil. Tem que discipular, tem que imergir no corpo. Está claro por Deus que temos que testemunhar em tempos oportunos. E quando é esse tempo oportuno? É hoje. 2 Coríntios 6, versículo 1 e 2 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, diga: eu sou cooperador com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o
dia da salvação. Esse dia se chama hoje. O dia da oportunidade é agora. Estão comigo? Porque ele diz, Jesus diz, porquanto há um só, está escrito na palavra, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então o tempo oportuno é agora. Amém? Vamos finalizar com essa passagem, 2 Coríntios 5, 18. Tem muita coisa, mas ele vai ensinando aí, e você vai ficar muito alegre. Existe galardão para quem faz a obra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio do meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério, ou o trabalho, de reconciliar o mundo. Ele nos deu o ministério de reconciliação. Esse é o único ministério que é para todo mundo. Todos nós estamos sentados aqui nessa igreja. Jesus confiou a cada um de nós o ministério de reconciliar o mundo para Cristo. No mínimo, você tem pessoas que você se relaciona. Você não está em outro mundo, né? Não vive numa caverna. Então a gente conversa com pessoas. Então essas pessoas que você conversa é exatamente o seu púlpito. Você deve reconciliar essas pessoas com Cristo. Cada um de nós recebemos, foi confiado nas nossas mãos o mundo. E quando a gente é fiel, Deus vai aumentando. E você não tem ideia do que é ter um know-how diante de Deus. Talvez você já conseguiu, você não tem um know-how na sua empresa, você é um grande, alguém te chama lá e começa a te elogiar, mas amigo, irmãos, quando Deus olha assim e diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, rapaz, não se compara de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estão comigo? Então é importante, porque nós vamos, nosso destino já está traçado, nós vamos direto para lá. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Você vai para lá de todo jeito, tá? A Bíblia diz que morramos ou vivamos, somos dele. Cada um de nós está indo, o dia vai passando, o tempo vai diminuindo e ele está chegando mais próximo. Ou ele vem por intermédio do arrebatamento, ou você vai pela idade. Vai para lá, está indo, não tem como não ir, não. Estão aqui. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Fala para o teu vizinho, olha que coisa bonita. Deus confiou a você, bonito desse jeito, o ministério de reconciliar o mundo com Jesus. Você vai ficar mais bonito ainda. Agora imagina no próximo culto você orar a Deus e pedir uma pessoa e a gente ter a igreja dobrada. Porque nós vamos dar continuidade a esse assunto e eu creio que muita gente vai nascer de novo aqui. Hoje é um start. Você vai ter essa semana toda. E no próximo domingo a gente está celebrando aqui muita gente que vai estar feliz porque você foi o canal, ou já falou com ele lá e já vem convertido, ou ele vem para cá com todos os melhores riscos da vida dele, receber Jesus. Estão comigo? Eu creio que esse mês nós vamos Deus está fazendo umas coisas aí grandes, poderosa. Fica pronto, porque é tempo.
é tempo para a glória de Deus operar. Amém? Pai, eu te agradeço, porque eu entreguei para eles aquilo que o Senhor me confiou. Eu te louvo, porque o Senhor é um Deus tão bom. Eu oro, Senhor, para que haja amor no nosso coração. Jesus, você olhou para as ovelhas e disse: elas estão desgarradas, como a ovelha que não tem pastor. E Senhor, quantos estão desgarrados, precisando ser pastoreados? Por mais que nós trabalhemos, sem essas pessoas virem para a igreja, é inútil, Senhor, porque o Senhor não falou que eles estavam desgarrados, porque estavam sem um profeta, sem um evangelista, sem um apóstolo. O Senhor disse que eles estavam desgarrados como ovelhas, sem pastor, desgarrados e aflitas. Oh Pai, quantas pessoas estão desgarradas e aflitas, e nós podemos tirar essa aflição. Isso depende da nossa condição financeira, ou se estamos bem ou mal emocionalmente. Só depende do nosso querer. Obrigado, Espírito de Deus. Agora o Senhor colocando vidas, pessoas, durante essa semana, a partir de hoje, no nosso caminho. E como o Senhor mesmo disse, se alegra aquele que semeou e se alegra aquele que colheu. O Senhor mesmo disse que nós iríamos colher aonde nós nem sequer semeamos. Quantas vidas foram tragadas para que esse evangelho chegasse? Quantas pessoas já leram, estão prontinhas lá, porque o Senhor mesmo disse que a seara é branca. Levante a cabeça, o Senhor disse, e olha para a seara que branqueja, pronta para ser colhida. Eu olho para olhos para ver, Senhor, ouvidos para ouvir, toda cegueira caia por terra, que haja no coração de cada um de nós uma motivação para ganhar os perdidos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, nesse próximo culto nós não vamos estar com nenhum tipo de condenação se não conseguirmos, mas pelo menos eu creio que vamos tentar. Mas Pai, eu creio que o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho e vamos evangelizar essas pessoas. E Pai, eu creio, Senhor, que vamos festejar aqui tantas vidas ganhas para Cristo, tantas pessoas que vão entrar no GC6, tantas pessoas que vão ser amadas, e tantos novos GC6 serão levantados, tantas casas serão abertas, tantas pessoas que vão sair do comodismo e começar a liderar no GC6 e tomar uma responsabilidade por vidas, porque Senhor, o Senhor não chamou de tesouro as coisas desse mundo. Na verdade o Senhor chama tesouro do mundo ímpio, mas o Senhor falou que o verdadeiro tesouro é quando alguém coloca a tua palavra no coração, porque é um tesouro em vaso de barro. Então os maiores tesouros são as vidas, Senhor, e eu creio que vamos entesourar vidas para o teu reino nesses últimos dias, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Vocês creem nisso? Comece a ver pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, por onde você for. Quantas pessoas você conhece? Talvez alguém da sua família está sofrendo tanto, e a gente fica lá parado. Pede uma palavra a Deus para dar. Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar a palavra certa, e de repente aquela pessoa vai estar lá quebrantada, e você vai estar ganhando essa vida para Cristo. Um amigo, talvez, que você olhou e ficou desencorajado. Senhor, me dá que a unção venha sobre a minha vida, Senhor, a ousadia. Eu vou lá e vou falar. De repente você começa: e aí, tudo bem? Como é que está a sua vida hoje? Notando que você está um pouco triste. Posso orar com você? E começa vai criando um clima, e de repente, quando você vê que a pessoa abriu o coração e faz um enterrado, uma cesta, uma palavra de Deus no coração dele, cesta, e
E ele está lá chorando e fazendo a coisa mais linda, declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem alguém